Olá, seja bem-vindo ao programa Acorda pra Vida. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. E hoje eu vou falar sobre a cura dos 10 leprosos. A cura dos 10 leprosos está em Lucas 17, dos versículos 11 ao 19. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Nessa época, a lepra era vista como uma doença que talvez você pudesse ter porque você cometeu algum pecado. Além disso, as pessoas morriam de medo de pegar a lepra, né? A lepra não era só vista como a gente vê hoje, né? Não era só essa doença lepra. Muitas vezes era, sei lá, alguma micose, alguma coisa, alguma doença de pele mais séria. Mas os leprosos, eles viviam assim à margem da sociedade, eles viviam realmente separados. Então, eles pararam para conversar com Jesus, mas eles pararam e ficaram longe, porque pela lei eles eram obrigados a manter distância de todo mundo. O fato de Jesus estar curando os leprosos, que era visto como uma doença, né? A lepra era vista como uma doença que representava o pecado, ela é muito representativa mesmo, porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo, né? Então essa já é uma primeira análise daí. O interessante é que assim, tinha um samaritano, né? E o resto era judeu, quer dizer, 9 judeus, um samaritano. E os samaritanos e os judeus não se davam, né? Eles geralmente não andavam juntos, mas os leprosos ficavam tão à margem da sociedade que, neste caso, judeus e samaritanos estariam juntos. Então, nesse caso, eles estavam juntos. Vocês veem que os leprosos, eles pediram para que Jesus tivesse pena deles, né? Porque então, para que eles fossem curados, né? Eles queriam ser curados, então tenha pena da gente, né? Porque eles estavam nessa situação e os leprosos não podiam ter contato com as pessoas por lei, eles não podiam ter contato com as outras pessoas, né? Com ninguém. Eles ficavam completamente marginalizados, né? Mas apesar de os judeus e os samaritanos não se darem, nessa situação tinham 9 judeus, né? 9 leprosos judeus e um samaritano. E eles viviam tão marginalizados que daí sim os judeus e um samaritano estavam todos juntos, né? Porque nessa situação eles se juntavam. No versículo 14 ele diz: então Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Jesus estava cumprindo com uma lei que era que os leprosos fossem examinados pelos sacerdotes. Ele não falou que ele curaria, né, os leprosos. Ele falou: vão e sejam observados pelo sacerdote. O sacerdote era quem ia dar lá o parecer dele, né, para dizer: isso aqui é lepra, isso não é. Mas ele estava cumprindo com uma lei. E eles foram curados. E aqui é algo muito interessante, porque você pode ver então Jesus pedindo para que eles tivessem uma atitude de obediência, que para ele, na verdade, era desnecessária. Jesus não precisava que eles tomassem essa atitude, né? Que eles fossem até os sacerdotes, porque ele podia curar, assim como ele curou, né? Mesmo que eles não fossem. Mas Jesus está pedindo essa atitude e muitas vezes é assim na vida. Deus quer ver que você realmente é obediente, né? Que você é capaz de fazer, né, as coisas que Ele está pedindo. E só depois disso é que Ele vai realmente te dar a cura, né? Muitas vezes te dá o que você está precisando, o que você está querendo. Então a gente tem que ter esse coração obediente a Deus, porque isso é muito importante. Muitas vezes, como a situação de nós que somos pais, por exemplo, você pede para o seu filho fazer uma determinada coisa e só assim você vai fazer o que ele quer. Você quer ver aquela obediência, porque em situações que você precisar que ele seja obediente, né, e que ele lembre das coisas que você falou, ele vai te obedecer. Então Deus faz isso com a gente também. Dessa maneira, Jesus estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas que seriam bênçãos ao mesmo tempo, né? Primeiro, ele estava pedindo um sinal de obediência e eles obedeceram, né? Segundo, ele dessa maneira mostraria para os sacerdotes o milagre que ele estava fazendo, né? Depois, ele estava também
cumprindo com a lei. Então, quer dizer, eu estou obedecendo, né, essa lei, né, que era uma lei que eles tinham, e eu estou também fazendo um milagre, eu estou trazendo essa cura. Eram várias coisas boas ao mesmo tempo, e isso é o que Deus faz. Deus não perde viagem. Ele abençoa aqui, ele abençoa ali, ele faz com que as pessoas possam aprender tudo ao mesmo tempo. Ele consegue fazer coisas que são bênção para várias pessoas ao mesmo tempo e de várias maneiras ao mesmo tempo. No versículo 15 diz: "E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta." Mais uma vez aparece aqui um samaritano, né? Isso não é por acaso. Jesus cita os samaritanos em várias situações na Bíblia. Essa é mais uma delas. O interessante é que era o seguinte: os samaritanos e os judeus não se davam. Os judeus, então, eles achavam que os samaritanos não eram bons o suficiente, porque, afinal de contas, eles não tinham sangue puramente judeu, era uma mistura. Eles não acreditavam em tudo que os judeus acreditavam, eles só acreditavam no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E, então, quer dizer, existia um certo desprezo dos judeus pelos samaritanos. E essa história, ela serve para ilustrar muitas vezes o que a gente sente. Às vezes você é um cristão, né, que acha que está lá, muito cristão, que você é muito do bem, que você é a tua turminha da igreja, ou a tua turminha que também concorda e tem a mesma religião que você acha que vocês são o máximo, que vocês estão meio que acima do bem e do mal. E Jesus usa os samaritanos justamente para mostrar, olha, sabe aquele cara que é de uma outra religião, que é de uma religião que é diferente da tua, que pode até ser cristão também, mas não concorda em tudo com você? Muitas vezes ele pode estar agindo exatamente de acordo com o que Deus quer e você não. Então, é algo para a gente prestar muita atenção, para a gente ficar muito esperto com esse tipo de coisa, porque a gente tem essa tendência. Isso é uma tendência humana, de a gente achar, então, que existe a nossa turma, né, de a gente olhar com um olhar altivo, né, se achando melhor do que os outros. E muitas vezes você está cumprindo com um monte de regrinhas, um monte de leis lá da tua igreja ou da tua religião, mas na hora de você realmente ter um coração de acordo com o que Deus quer, você não tem. Então isso é muito importante. Esse samaritano, ele fez o que agrada muito a Deus. Ele voltou louvando a Deus, né? Ele voltou com toda alegria, louvando a Deus, né? E isso é muito importante. Aqui fica um ensinamento que a gente deve levar muito em consideração, porque Deus quer exatamente isso, um coração grato. Bom, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui e a gente vai continuar com esse tema no próximo episódio. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!